Graça e paz, queridos. Louvado seja o Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Quanto mais nós adoramos o Senhor, mais Ele deve ser adorado. Na verdade, nós nunca adoraremos o suficiente, nós nunca o exaltaremos o suficiente. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Que você esteja feliz por viver esse dia. Este é o dia que o Senhor nos deu. Que você esteja feliz por viver este dia e principalmente grato ao Senhor pelo privilégio de poder adorá-lo, pelo privilégio de poder engrandecê-lo, pelo privilégio de poder com liberdade falar que você ama Jesus, que você ama a Deus, que você é feliz por ter a presença do Espírito Santo na sua vida e que você pode falar desse amor, pode falar dessa graça, pode falar desse Jesus para os seus parentes, para os seus amigos. É realmente prazeroso nós podermos servir, podermos adorar, podermos entronizar, podemos bendizer o Senhor, o nosso Deus. Eu sou grato ao Senhor, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor, e eu sou grato ao Senhor pelo privilégio que Ele concede a mim de poder estar com os irmãos nesse momento, distantes aí, a 400 quilômetros, mas com o privilégio de poder cultuar com os irmãos, como estava assistindo os louvores ainda agora, ainda há pouco, e agora poder ler e compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Henrique Costa Aldi, eu sou missionário da Congregação Batista Paranaense e estou atuando com a minha família aqui em Cianorte, na Igreja Batista Esperança, mais conhecida por IB Esperança. Estamos há 3 anos e meio em um projeto de revitalização e Deus nos concede esse privilégio de poder compartilhar com os irmãos da Igreja Batista do Rio Verde e com os amigos dos irmãos da Igreja Batista do Rio Verde a palavra do Senhor, ok? Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos meditar naquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu espero que a orientação, o entendimento, a compreensão da palavra, da mesma maneira como falo ao meu coração, eu espero que encontre um lugarzinho todo especial aí dentro do teu coração e seja de grande valia para a tua vida. E não só você conheça, entenda, mas encontre uma maneira, através do Espírito Santo, uma maneira prática de aplicar a palavra no dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e que Deus seja glorificado através da sua vida e principalmente da prática da palavra do Senhor. Eu acredito que o áudio está legal aí, eu estou usando fone e acredito que fica melhor para os irmãos me ouvirem. Nós vamos à leitura da palavra do Senhor. Hoje eu tenho 4 textos para ler com os irmãos. 4 textos nós temos, ok? Nós vamos ler 4 textos da palavra de Deus, depois nós vamos rapidamente orar e então nós vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra. O primeiro dos textos que nós vamos ler se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 17, eu quero ler com os irmãos do versículo 17, o versículo 18 e o versículo 19. Ok? Você pode ir acompanhando aí, eu vou tentar ler pausadamente para que você possa compreender. O texto diz assim, palavras do Senhor Jesus, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Este é o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos. O segundo texto se encontra em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, apenas a parte A do versículo 3. Já é suficiente para, junto com os outros textos, nos instruir. Diz assim, versículo 3, parte A, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O terceiro texto que eu quero ler com os irmãos se encontra em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14, 15 e 16. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14, 15 e 16.
Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Verso 16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E o último dos textos, o quarto texto, que eu quero ler com os irmãos, se encontra em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ok? Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos rapidamente orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus que continue a falar nos nossos corações, nos instruindo para que possamos entender a sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, nosso coração se alegra diante do fato de que o Senhor nos salvou e tem cuidado de nós. E não somente isso, mas tem nos dado nesse momento o privilégio de, através dessas ferramentas, podermos compartilhar a Tua palavra com os nossos irmãos lá em Ponta Grossa e os amigos dos nossos irmãos também. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor use as nossas vidas. Ó Deus, não permita com que eu venha atrapalhar ou tentar atrapalhar o Deus Santo Espírito de falar aos corações. Usa a minha vida, o meu pensamento, as minhas palavras. Trabalha nos nossos corações, Deus, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado e nós possamos compreender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, são 4 os textos que nós lemos. Nós lemos 4 textos da Palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: como você se sente quando você peca? Como você se sente quando você peca? Essa é uma pergunta importante, de extrema importância para nós que somos cristãos, principalmente. Para os que não são, que possam estar assistindo, também é muito importante. Isso pode ser de muita instrução para a sua vida. Mas principalmente para nós, que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que fomos alcançados pela graça de Deus, transformados pela ação do Espírito Santo. É muito importante que nós tenhamos uma resposta para essa pergunta: como eu me sinto quando eu peco? Nós mentimos, nós cobiçamos, nós traímos a confiança, nós pensamos mal, nós respondemos mal às pessoas que se dirigem de uma maneira áspera diante de nós ou conosco, e nós respondemos mal, nós falamos muitas vezes o que não devemos falar. Enfim, nós pecamos. A conclusão é que não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como nos pecamos? Qual é o sentimento do meu coração? Quais são os meus pensamentos? Qual é o meu comportamento? Qual é a minha ação quando peco? É muito importante que nós entendamos um pouco a respeito desta pergunta. Eu espero que daqui para o final eu consiga ajudar você a entender o porquê dessa pergunta. Nós temos 4 textos, irmãos. Nós temos João 17, um texto que nós encontramos Jesus Cristo orando ao Pai. E Jesus Cristo, quando ora ao Pai, Ele pede ao Pai que aqueles que estavam junto com Ele e que nós fôssemos santificados na verdade. Ou seja, no primeiro texto, nós vemos Jesus orando ao Pai para que, diante do conhecimento da verdade, do descobrir da verdade, aqueles homens que lá estavam com Ele, que caminhavam ao tempo com Ele, e os futuros, no nosso caso, somos nós, né? Eles, diante do conhecimento da verdade, eles fossem santificados. Primeiro texto, João 17, Jesus orando, pedindo ao Pai que, diante do conhecimento da verdade, nós fôssemos santificados. No segundo texto, nós vemos, e não somente nesse texto, mas nós temos muitos outros textos parecidos com esse, que é o texto de 1 Tessalonicenses 4:3, que diz que o desejo de Deus a nossa santificação. Então, no segundo texto, nós vemos a palavra de Deus nos aconselhando, espero que vocês estejam acompanhando, nos aconselhando a santidade, porque isso é o que agrada o coração de Deus. Tá? Então, no primeiro texto, Jesus orando, pedindo que
nós, diante do conhecimento da verdade, fôssemos santificados. No segundo texto, nós vemos a palavra de Deus nos aconselhando a vivermos uma vida de santidade, porque isso de fato é o que agrada o coração de Deus. Este de fato é o propósito de Deus para as nossas vidas, que nós vivamos uma vida santa, uma vida separada, uma vida distante do que é ruim e próximo do que é bom, distante do que é mal, distante do pecado, separados do pecado, afastados do pecado, lutando contra o pecado. Este é o desejo de Deus para as nossas vidas. O segundo texto mostra para mim e para você exatamente isso. Este é o desejo de Deus para a sua vida, você que é filho de Deus, que você viva uma vida de santificação. Já no terceiro texto, que é o texto de 1 de Pedro, eu acredito que é um texto conhecido dos irmãos, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16, mais o 15 e 16 são conhecidos, né? Porquanto é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Nesse terceiro texto nós somos colocados, ou você é colocado, eu sou colocado em xeque, afirmando que se nós quisermos servir a esse Deus que nós nos propomos a servir, é melhor que nós nos separemos do pecado, é melhor que nós pratiquemos a santidade, é melhor que vivamos uma vida de separação, porque o Deus que nos chamou é um Deus santo e Ele não se mistura com o pecado. Ele não se mistura com o pecado. Então a gente meio que é colocado nesse texto em xeque. Olha, vocês têm que ver, se vocês estão dizendo que vocês vão me servir, então é melhor que vocês organizem a vida de vocês, é melhor que vocês se afastem do que é ruim, se afastem do que é péssimo, se afastem do que é mal, se afastem das coisas do mundo que são prejudiciais, porque eu, o vosso Deus, sou santo. É literalmente Deus nos colocando na parede. E decidam-se, vocês vão me servir? Eu sou santo, não aceito impureza, não aceito pecado. Então, esse é o terceiro texto. Já o quarto texto, se o terceiro nos coloca em xeque, quem está acostumado a jogar xadrez entende bem a linguagem que eu estou falando, o quarto texto dá um xeque-mate. O quarto texto fala para nós seguirmos a paz com todos e a santidade, porque sem a santidade ninguém vai ver ou ninguém verá o Senhor. No quarto texto nós temos então, no terceiro um xeque, no quarto um xeque-mate, afirmando que somente aqueles que forem santos, somente aqueles que forem separados, somente aqueles que entenderem que as coisas do mundo desagradam o coração de Deus, são prejudiciais, não edificam, não glorificam, e assim por diante, eles são comprometidos não mais com o mundo, mas com as coisas de Deus, tá? Esses somente são os que verão a Deus. Eu sei que para você tá bastante corrido aí, principalmente através de uma live, tentar acompanhar, são muitos os textos, melhor seria se nós estivéssemos juntos para nós podermos abrir e discorrer com mais tranquilidade, com mais tempo, mas eu estou dando uma apressada aqui porque eu sei que, principalmente na internet, se a mensagem ficar muito longa, aí a produtividade ela não é tão boa. Então eu estou acelerando um pouquinho, rapidinho. Primeiro texto, João 17, Jesus ora e pede para que diante do conhecimento da verdade nós fôssemos santificados. Segundo texto, o texto nos aconselha, como muitos outros, a vivermos uma vida de santidade, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Terceiro texto, 1 de Pedro, é um texto que já nos coloca em xeque, dizendo que o Deus a quem nós decidimos seguir é um Deus santo, e não aceita impureza, e não aceita pecado. Então é preciso que nós realmente levemos uma vida de santidade, a vida de santidade a sério. E o último texto dizendo, olha, eu tenho um recado para vocês. Vivam uma vida de santidade, porque sem a santidade ninguém vai ver o Senhor. Então é um xeque-mate, tá? É muito importante que nós vivamos uma vida de santidade. Dessa forma, eu gostaria de falar com vocês, por isso que eu comecei com a pergunta que comecei, fazendo para vocês a seguinte pergunta. Como você se sente quando você peca? Nós mentimos, nós cobiçamos, nós traímos, nós falamos o que não deveríamos. Todos nós, de diversas formas, nós temos as nossas cercas fracas, caídas em algumas áreas da nossa vida. Onde a cerca é fraca na minha vida, de repente é forte na sua. Onde é fraca na sua, de repente é fraca na minha. Nós temos as nossas debilidades. Então nós falhamos. Como nos sentimos quando falhamos? Por isso, baseado nesses 4 textos, eu gostaria de falar com vocês sobre o desejo por uma vida santa e as suas bênçãos. Apenas o desejo por uma vida de santidade. Eu gostaria de dizer isso para você.
Apenas ter o desejo no coração por viver uma vida santa já atrai uma quantidade enorme de bênçãos para as nossas vidas. Então, quando eu posso dizer para você que quando uma vida de santidade ela se torna o principal desejo dos nossos corações, nós já começamos a desfrutar das maravilhas, das dádivas, das bênçãos da santificação. Já é um ponto positivo para aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus. Por isso que eu perguntei, o que você sente? O que você pensa? Qual é o seu comportamento? Qual a sua atitude quando você peca? Eu já vi pessoas que dizem ser filhos de Deus, mas que quando pecam, eles se sentem tranquilos, parece que nada aconteceu, vida que segue. Outras pessoas, quando pecam, já ficam desesperados. Eu mesmo, quando faço alguma coisa que desagrada o coração de Deus, enquanto eu não me coloco à parte para falar com Deus, falar, Deus, eu falei o que não deveria, me perdoa, me ajuda, eu sou fraco, sou falho, eu achei que teria controle, não tenho, sou débil, me controla, me ajuda, o teu Santo Espírito está comigo. Algumas pessoas se sentem muito incomodadas quando pecam, outras pessoas ficam como se nada tivesse acontecido. É comum, é tranquilo, isso é preocupante, tá? Por isso é importante falarmos sobre isso, tá? O que você sente ou como você se sente quando peca. O desejo por uma vida santa traz grandes bênçãos para as nossas vidas. Então, quando uma vida de separação do pecado, uma vida de compromisso com Deus, uma vida de seriedade torna-se o principal desejo do meu e do seu coração, nós já iniciamos a santificação que o Senhor quer de nós na palavra, passamos a desfrutar das maravilhas da santificação. E eu quero compartilhar com vocês algumas dessas bênçãos. Bênçãos que são advindas desse desejo por uma vida de santidade. Se você é aquele que quando peca se sente incomodado, você vai ficar muito satisfeito com aquilo que eu vou compartilhar com você aqui. Mas se você é aquele que quando peca não se sente incomodado, se você é aquele que quando peca parece que nada aconteceu, tudo continua numa boa, é para você se sentir incomodado diante daquilo que eu tenho para compartilhar com você, ok? Vamos avançar e que Deus nos abençoe. O desejo por uma vida de santidade prova, em primeiro lugar, presta atenção, que você foi e que não somente foi, mas está sendo ainda, louvado seja o Senhor por isso, está sendo unido a Cristo. Vou repetir. Em primeiro lugar, o desejo por uma vida de santidade prova que você foi e está sendo unido a Cristo. Em outras palavras, é como se eu dissesse para você, olha, fica feliz porque você entrou pela porta certa. Lembra da palavra de Deus quando fala da porta larga e da porta estreita? Então eu vou usar essa linguagem para dizer para você exatamente isso. Fique feliz, porque se você quando você mente para alguém, quando você fala o que não deveria, quando você pensa o que não deveria, e isso incomoda você, enquanto você não se coloca em atitude, seja na beira da sua cama, você entra no banheiro do seu trabalho para orar e pedir perdão para o Senhor, você se separa para falar com o Senhor, Senhor, me perdoa, não deveria ter feito o que fiz, sou teu servo, não deveria ter falado assim, sou teu servo, não deveria ter pensado assim a respeito do meu irmão. Quando isso incomoda você, boa notícia para a tua vida. Prova que você entrou pela porta certa, você foi unido a Cristo e está sendo todos os dias unido a Cristo. Você não só entrou na porta certa, mas está caminhando no rumo certo. E eu posso dizer para você que esse rumo é o céu. Amém? Louvado seja o Senhor. Esse rumo é o céu. Só o desejar a santificação, irmãos, é certo que algumas pessoas enfrentam mais facilidade por vencer alguns pecados. Outras pessoas vencem 1, 2, 3, 4, sobem alguns degraus nessa vida de santidade, de santificação diária, progressiva e tal. Algumas pessoas sobem com tranquilidade, chegam num momento e enfrentam um pouco de dificuldade, porque aquele pecado é mais forte, aquele pecado é mais difícil, ele oferece um certo prazer, e algumas pessoas enfrentam mais dificuldade aí. Mas só o desejo por viver uma vida de santidade, só o desejo por uma vida de santificação já demonstra, olha que bênção, identificação com Cristo. Identificação com Cristo. É tão triste pensar que tem gente que diz ser filho de Deus, mas peca e fica tranquilo como se nada tivesse acontecido, mas é tão bom saber que muitos dos filhos de Deus, quando pecam, se sentem incomodados e enquanto não se colocam diante de Deus em atitude de oração para confessar o pecado,
não ficam em paz. Isso já prova que você está sendo trabalhado, você já está se identificando com Cristo. Isso vem de um entendimento e de uma aceitação de que você agora tem um novo mestre e, portanto, tem um novo estilo de vida. Agora você tem um novo Senhor, você servia ao mundo. Você servia ao pecado, você pertencia ao corpo do pecado e o seu mestre era Adão. Adão conduziu você ao pecado e você ainda estava no pecado, mas agora alcançado por Cristo, você não faz parte mais do corpo do pecado, faz parte do corpo de Cristo, e você não só foi unido com Cristo, mas entende que Ele é o seu novo mestre, o seu novo Senhor, o seu novo guia, o seu novo condutor. Isso é fruto de compreensão. Louvado seja Deus por isso. Só o desejo por uma vida de santidade já demonstra que você compreendeu que servia um outro mestre e agora você serve ao Senhor Jesus. E que você precisa agradá-lo, que você precisa honrá-lo. E é interessante porque se Cristo Jesus viveu para fazer a vontade do Pai, se fomos e estamos sendo identificados com Cristo, nós também vamos ter nos nossos corações um desejo acentuado, ardente, por fazermos também a vontade do Pai. Quantas vezes nós vimos Jesus, não é, irmãos? Falando, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então os muitos pecados nos assombram, mas já que fomos, ou definitivamente fomos alcançados por Jesus, então o desejo por viver uma vida que agrada ao Senhor é um sinal muito positivo nas nossas vidas. Prova que nós fomos unidos com Cristo e estamos sendo diariamente, para a glória de Deus, progressivamente, constantemente, nós estamos sendo unidos a Cristo. Então, só o desejo por uma vida de santidade, só aquele, deixa eu dizer para você, só aquele incômodo quando você peca, sabe, que não deixa aquele comichão, aquela coceira que faz, eu tenho que falar com o Senhor, eu tenho que pedir perdão, eu não posso continuar assim. Só aquele incômodo, sabe, não há prazer na vida do Filho de Deus quando ele peca e sai contando para todo mundo, se gabando do que ele fez. Não há prazer na vida do Filho de Deus quando peca, há vergonha. A vergonha, enquanto ele não se coloca diante de Deus para pedir perdão, e se ele pecou e fez algo que os irmãos viram, os amigos viram, ele também se sente em paz somente depois de pedir perdão para aquelas pessoas pelo que ele fez. Então só esse desejo, esse incômodo, já prova que nós fomos unidos e estamos sendo unidos a Cristo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar também, né, uma coisa que vai levando, né, uma coisa leva a outra, né? O desejo por uma vida de santidade, esse desejo por ter um compromisso real com o Senhor, demonstra que houve de fato, em segundo lugar, demonstra que houve de fato uma regeneração. O ato de gerar novamente a transformação causada pela união do Espírito com a palavra fez efeito nas nossas vidas. Nós realmente fomos regenerados. Nós realmente, o Espírito Santo, o lavar, como diz em Tito capítulo 3, versículo 5, o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo nos alcançou e transformou as nossas vidas. E ele começou uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Sabe em Romanos 1,16, quando fala que o poder de Deus, não me envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o dunamis de Deus, né, a origem da palavra dinamite, né, o dunamis de Deus, ele realmente entrou, ele realmente transformou, ele realmente modificou. O poder mencionado em Romanos 1,16 já trouxe mudança para a minha vida. Anteriormente, eu pecava, mas nada sentia. Hoje, quando peco, eu me sinto muito incomodado. Eu não me sinto em paz. Eu sei que eu desagradei o meu Deus. E em alguns casos sei que ofendi os meus irmãos. Então eu me sinto muito incomodado. Ou seja, é já o Espírito Santo de Deus com o seu ato de regenerar, trabalhando nas nossas vidas. Ele vai mudando aqui na nossa mente os nossos pensamentos e consequentemente mudando as nossas atitudes. Vocês se lembram de Romanos capítulo 12, versículo 2? Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas, o que diz lá? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Foi isso que aconteceu. Já comecei a pensar diferente. Antigamente pecava, não estava tranquilo. Agora eu peco e falo, opa,
resposta. Tem alguma coisa errada. Fui transformado, fui alcançado, fui salvo. Não sirvo mais o pecado, não sirvo mais o mundo, não sirvo mais a carne. Não sou mais escravo do pecado. Eu sou escravo agora da vontade de Deus. Eu vivo para fazer a vontade de Deus. Então os meus pensamentos são pensamentos novos. É a metanoia que a gente conhece, né? O Espírito Santo muda a nossa maneira de pensar e, em consequência isso, muda a nossa maneira de viver. Em consequência isso, muda a nossa maneira de agir. Em consequência isso, muda a nossa maneira de se comportar e definitivamente muda a nossa maneira de se relacionar. Por isso que quem conhece você, depois que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, fala: nossa, como ele está diferente, o que aconteceu? Aí alguém vira e fala assim: você não está sabendo? Ele foi lá na igreja do Rio Grande, ouviu uma palavra, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e disse que vai seguir Jesus agora. Nossa, que maravilha! Ele era tão desagradável, ele era tão chato, ele falava as coisas e ofendia todo mundo, e ele não ligava para nada, ele não ligava para as consequências. Sabe o que aconteceu esses dias? Ele falou um negócio para mim rapidamente, ele falou: você me perdoa? Eu quero que você fique triste comigo. Me perdoa, eu sou esquisito assim, mas eu estou lutando e eu vou vencer, Deus vai me ajudar. Entende? É exatamente isso, irmãos. O desejo por uma vida santa prova que os nossos pensamentos foram mudados e prova que a nossa vida será mudada. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus será mudada. Porque o Espírito Santo já começou, já regenerou as nossas vidas, mudou a nossa maneira de pensar. E se tudo correr bem, a nossa maneira de agir vai ser modificada também. E as pessoas que nos conhecem vão falar: nossa, como ele está diferente. O desejo por uma vida de santidade. Em primeiro lugar, prova que você foi e está sendo unido a Cristo. E em segundo lugar, prova que de fato houve regeneração na minha e na sua vida. Só o desejo por uma vida de santidade. Tá? Nós estamos falando só do desejo. Só do desejo. Nós estamos praticamente só introduzindo, né? Falando só do desejo por uma vida de santidade. Só o incômodo por fazer e falar: não devo fazer isso. Faz tudo isso. Em terceiro lugar, dá-nos a certeza de que nós não estamos sozinhos, ao contrário disso, Deus está presente. Então, em terceiro lugar, o desejo por uma vida de santidade confirma que nós não estamos sozinhos. Confirma que nós estamos sendo acompanhados, confirma que nós estamos sendo guardados, confirma que nós estamos sendo protegidos, confirma que alguém está agindo em nós, porque se nós olharmos para a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, nós vamos ver que todos os homens são pecadores. Não há quem faça o bem. E ele fala da garganta deles, fala dos pés são velozes para derramar sangue. Ou seja, o 23 chega, fecha o pacote, conclui dizendo que todos pecaram, destituídos estão da glória e da graça, precisam do Senhor. E aí, quando nós começamos a ter um desejo por uma vida de santidade, o desejo por lutar contra aquilo que desagrada o coração do Senhor, um incômodo: eu não devo, eu não sou, eu não penso assim, fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Isso confirma que nós não estamos só. O Espírito Santo está conosco. É tão bom saber, irmãos, que nós não estamos sozinhos. Eu não sei você, eu acredito que você também tem esse mesmo sentimento. Eu acredito que você também se sente em paz de saber que você não está só. Se sente em paz de saber que você é fraco, você é pequeno, você não tem o controle da sua vida, mas que o Espírito Santo está contigo, que Ele vai te ajudar. Foi o que Jesus Cristo prometeu em João capítulo 16. O guia, o condutor prometido, ele fala para os discípulos: é preciso que eu vá. E quando eu for, eu enviarei o Consolador, e Ele será o vosso guia. Ele há de consolar, confortar, e diz: Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda verdade. Então nós não estamos só, nós não estamos sozinhos. E saber que nós não estamos sozinhos deve ser animador. Nas nossas vidas no passado, quando estávamos só, quando nós estávamos sozinhos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Na nossa vida sozinhos, nós não fazíamos nada de proveitoso, nada que engrandecesse, que exaltasse, que louvasse, que engrandecesse o Senhor. Mas agora nós estamos fazendo algo que realmente o Senhor pode ser exaltado, o Senhor pode ser engrandecido. Agora, desde a nossa conversão verdadeira, desde a nossa conversão genuína até o dia do arrebatamento, nós temos a presença do Espírito Santo, que é guia, que é condutor, que é consolador, que é orientador, que é selo, que é o penhor, o valor
valor pago para que nós cheguemos naquele lugar, naquele dia. Então, queridos, olha, é um privilégio para mim poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês e dizer que o desejo por uma vida de santidade prova que nós não estamos sozinhos. E isso deve ser para aquele que entende que é pecador, para aquele que entende que é fraco, para aquele que entende que é esquisito muitas vezes, que entende que tenta controlar a sua própria vida, mas não consegue, que tenta dominar os seus próprios impulsos, mas não consegue. Para este, saber que nós não estamos só, deve ser muito animador, um conforto, um consolo tremendo para os nossos corações, para as nossas vidas. E o Espírito Santo está conosco até o dia de Cristo Jesus. Mas eu quero caminhar rapidamente para uma última bênção que é advinda desse desejo por uma vida de santidade. Tá? O desejo por uma vida de santidade prova que você foi e está sendo unido a Cristo. O desejo por uma vida de santidade demonstra que de fato houve regeneração na sua vida, o poder do Evangelho entrou transformou você, começou pelos pensamentos, se Deus quiser vai transformar a sua maneira de agir, pensar e se relacionar. E o desejo por uma vida de santidade nos dá a certeza de que Deus está presente. Quarto e último lugar, o desejo por uma vida de santidade é a confirmação de que você é um escolhido do Senhor. Consegue louvar o Senhor por isso? O desejo por uma vida de santidade é a confirmação de que você faz parte do plano de Deus. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deus tem um plano lindo para a tua vida. E que Deus tem um plano enorme para a tua vida. E que esse plano começou antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus escolheu dele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, Deus tem um plano para mim, eu faço parte dos rabiscos de Deus, eu faço parte dos projetos de Deus, por isso Ele me alcançou, por isso Ele me fez conhecer, entender e me render, por isso eu estou aqui agora e eu estou incomodado pelo que falei, incomodado pelo que fiz, incomodado pela ofensa que provoquei, incomodado porque eu ofendi a natureza santa do Senhor. Eu sei que Ele não está satisfeito comigo. O que eu vou fazer? Eu vou correr no meu quarto, vou colocar na beira da minha cama, vou me colocar na beira da minha cama e falar: Senhor, me perdoa, eu não devo viver assim, não foi para isso que o Senhor me chamou. Irmãos, notem bem, o desejo por uma vida de santidade confirma que você faz parte do projeto de Deus. Louve o Senhor por isso. Agora, se você não tem esse desejo, renda-se ao Senhor Jesus. Renda-se ao Senhor Jesus. Se você peca e nada sente, se você peca e isso não te incomoda, renda-se ao Senhor Jesus, ainda há tempo. Jesus Cristo é salvação, hoje e amanhã, a hora que você quiser, você pode se render e Ele pode transformar, modificar a sua vida. O desejo por uma vida de santidade, então, em quarto lugar, é a confirmação de que você é um escolhido de Deus, amado. Sabe quando Jesus diz em Lucas 19:10? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O texto está falando de você. O texto está falando de mim, o texto está falando de nós que temos esse desejo por uma vida de santidade, sabe? É a certeza de que fazemos parte de um plano maravilhoso e elaborado por Deus antes dos tempos eternos. É a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus e que Deus nos ama e por isso enviou o seu Filho. Romanos 5:8. Deus enviou o seu Filho, de que a oração de Jesus em João 17 valeu a pena, de que os conselhos estão sendo eficazes na minha vida, para que eu viva uma vida de santidade, para que eu agrade o Senhor, que eu tenha entendido, é a prova de que eu tenho entendido, compreendido a natureza do Deus a quem eu tenho servido. E que nele não há sombra, nele não há mancha, não há sujeira. E para me aproximar dele, eu preciso me purificar, eu preciso me separar de tudo que é ruim, porque ele é santo, segundo Pedro escreve. É a certeza de que o nosso destino é o céu. E como disse um amigo hoje, numa mensagem que eu ouvi, nós não estamos indo para o céu, nós estamos voltando para o céu, porque de lá ao céu nós pertencemos. Ao céu nós pertencemos.
Queridos, eu quero concluir essas palavras dizendo para você que, fazendo mais uma vez a pergunta, né? Como você se sente quando peca? Como você se sente quando peca? Nós mentimos, nós cobiçamos, nós traímos a confiança das pessoas, nós pensamos mal das pessoas, nós respondemos mal para as pessoas, nós falamos o que nós não deveríamos. Como você se sente? Você se sente mal? Se você se sente mal quando peca, isso é bom. Isso é bom. Porque isso só confirma que você já está iniciando numa vida de santificação. Você já está começando numa vida de santificação. Você foi e está sendo unido a Cristo. O Espírito Santo regenerou você, mudou seus pensamentos. Você pensava de um jeito, agora pensa de outro jeito. Você está acompanhado pela presença ilustre, maravilhosa e magnífica da pessoa do Espírito Santo. E só confirma que você, de fato, é um filho de Deus e que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Apenas o desejo por uma vida de santidade, carregado de muito esforço e dedicação, tá? Quero deixar um conselho, talvez numa outra oportunidade, se Deus nos permitir, nós falemos sobre esse esforço, ou como vivemos essa vida de santidade, ou como continuarmos esse desejo. Mas apenas o desejo por uma vida de santidade, carregado de muito esforço, de muito empenho, de muita dedicação, já é capaz de nos trazer as maiores alegrias que nós podemos imaginar. Você foi unido a Cristo, meu irmão, se você pensa assim. Se você se sente incomodado, faça em frente ao pecado. Você foi regenerado pelo Espírito Santo. Deus está contigo. Você faz parte dos planos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. O desejo do meu coração é que você tenha respondido positivamente a essa pergunta. Como você se sente quando peca? Que você tenha dito aí na sua casa, que você tenha dito aí com seus irmãos, eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito mal. Para que você possa chegar no final, como nós chegamos agora, falando, nossa, Deus começou algo maravilhoso na minha vida, eu preciso dar continuidade, eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso lutar contra o pecado e vencer um hoje, um amanhã, um depois quando eu olho para trás eu falo, uau, olha o que aconteceu, eu achei que não dava conta, e olha o que Deus fez na minha vida, louvado seja o Senhor, e aí você se sente motivado para vencer mais e mais e mais e mais, e que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Ele seja engrandecido através da sua vida. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Eu me sinto honrado de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, tá bom? É um privilégio, de fato, uma grande responsabilidade, mas um privilégio. E eu desejo de verdade, no fundo do coração, que todos vocês que estão assistindo ou que vão assistir, diante da pergunta, vocês tenham respondido positivamente. Eu me sinto muito incomodado. E que aí você tenha compreendido que só o desejo por uma vida santa já é uma bênção para as nossas vidas. Mas nós não podemos parar por aí. Nós temos que continuar. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos dedicar. Nós temos que lutar contra o pecado. Faça guerra. Não faça guerra contra as pessoas. Não faça guerra contra os seus amigos. Não faça guerra contra pessoas que você deduz que não gostam de você. Faça guerra contra o pecado. Faça guerra contra o diabo. Ele, de fato, não gosta de você. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Daqui, Pastor Henrique, um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer por esse tempo juntos. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Nós pedimos que ela tenha encontrado um lugar dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, um lugar todo especial. Que nós possamos ser, Deus, praticantes da Tua palavra. Não ouvintes que se esquecem, mas praticantes da Tua palavra. Usa as nossas vidas. Trabalha nos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, ter esse desejo ardente nos corações de fazer com que o Senhor fique feliz conosco, satisfeito conosco. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor seja exaltado e engrandecido através das nossas vidas. Este é o nosso pedido. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso desejo. Não no nosso nome, porque o nosso nome não tem poder. Nós oramos no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.